Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje é sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2024. E nós estamos aqui de volta para continuar lendo a Bíblia. Vamos lá? Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 13. E vamos à leitura da palavra de Deus. Saul tinha... E aí tem uma notinha, uma letra B em cima do 30. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. A letrinha B remete para uma nota de rodapé que diz: conforme alguns manuscritos da Septuaginta. O texto massorético não traz 30, ou seja, não traz número nenhum. Então, seguindo aí a Septuaginta, e hoje eu não vou explicar o que é a Septuaginta. Aliás, em breves palavras, é a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego. E aí ele diz, então, que o Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou 42 anos. A gente vai ver a lista dos reis de Israel e ver que as histórias dos reis de Israel, ver que muitos deles não tiveram tempo tão longo de reinado. Verso 2. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Eu falei lá atrás que o exército de Saul não era muito grande. Ele está aqui com 3.000 homens, né? Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. É claro que quando ele vai convocar para a guerra, os outros cidadãos que não são desse exército aqui são agregados ao exército. O restante dos homens ele mandou de volta para as suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país. Aqui aparece o filho de Saul, Jonatas, como líder de parte do exército aqui, e atacando os filisteus, que eram os principais inimigos dos judeus, dos israelitas nessa época. Então, o texto continua dizendo, vamos reler o verso 3, Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Agora todo o povo, o exército é convocado. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Então, o escritor aqui diz que o exército dos filisteus era incrivelmente forte, com um número de soldados incontáveis, carros de guerras e condutores, né? E ele diz, eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Esses carros de guerra aqui, entenda, são meras carruagens, né, usadas nas guerras. Verso 6. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade, debandando o povo de Israel aí que tinha sido convocado para o exército, com medo do exército filisteu. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. O negócio estava difícil para o Saul aqui. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. O que estava ruim começou a ficar pior,
Samuel não chegou no prazo estabelecido, ele esperava aí uma direção espiritual do Samuel aí, não estava difícil. Verso 9, ele ordenou, tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. O Saul entrou numa área que não era dele. E depois que ele ofereceu o holocausto, Samuel chega. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando, e essa pergunta do Samuel é sobre o holocausto que ele tinha oferecido. E a resposta dele foi, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Ele está se justificando aí, dizendo que foi praticamente obrigado. Olha a reação do Samuel. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Meu Deus, agora já começa a ficar ruim o reinado de Saul. A ordem de Samuel, de Deus por meio de Samuel, é que Samuel deveria oferecer o holocausto e não Saul. E ele não teve a confiança em Deus para esperar a chegada de Samuel para oferecer o holocausto e se precipitou. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Olha aqui onde Davi já é chamado de homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Tenho certeza que essa palavra de Samuel, já no início do reinado de Saul, já virou um problema na mente do Saul, sabendo que ele não era mais o escolhido de Deus, que Deus já estava escolhendo outra pessoa para substituí-lo. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele, eram cerca de 600. O exército aí, inicialmente de 3.000, e aí convocar todo o povo de Israel, agora vira 600. E não tem Samuel aí de apoio. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Miquimás. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra em direção a Bet-Horon e a terceira em direção à região fronteiriça de onde se avistava o vale de Zeboim diante do deserto. 3 pelotões de soldados filisteus aí em direções diferentes. Verso 19, naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Olha a situação do exército de Israel. Não tinha ferreiro, os filisteus que os dominavam impediram que eles tivessem ferreiros e aí ninguém tinha para fabricar espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. Instrumentos de trabalho eles tinham que amolar lá com os filisteus, porque estavam dominados pelos filisteus, não tinham como fazer espadas e lanças para si mesmos. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Pagavam para os filisteus amolar as ferramentas de trabalho deles. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Que tal? O exército de 600 homens para enfrentar um outro exército que não dá nem para conferir, mencionar o número dos soldados. O exército inimigo com carros de guerra, condutores de carros de guerra, e o povo de Israel não tinha nem espada nem lança, tinha que lutar com ferro de trabalho.
Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Micmas. E aí amanhã a gente vai saber o que aconteceu nessa guerra tão injusta aí, tão desigual, vamos dizer assim, de um exército tão grande e tão forte contra um exército tão fraco, que era o exército de Israel. Vamos ver o que vai acontecer. E aí já vemos a tristeza de ver que o Saul deu a primeira mancada e que Samuel já avisa que Deus vai escolher outro homem para liderar o povo de Deus, visto que o Saul não está disposto a obedecer a Deus. E a coisa só vai se agravar daqui para frente. Mas amanhã a gente continua, ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por mais uma noite de paz que nos acrescentou, pelo descanso tranquilo, pelo conforto da nossa cama. Obrigado pelo nosso lar, pela nossa família. Obrigado por acordar com saúde. Obrigado, ó Deus, por poder começar um novo dia, meditando na palavra, alimentando nosso espírito em comunhão uns com os outros por esse meio de comunicação. Obrigado por termos acesso a esse meio de comunicação. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado, ó Deus, pela vida, por mais um dia acrescentado, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento de si mesmo, da família. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse novo dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre os enfermos, restaurando a saúde, preservando a saúde de quem está saudável, fazendo milagres a favor do seu povo, usando os médicos, os medicamentos, ó Deus, para operar na vida do seu povo, daqueles pelos quais seu povo intercede, nominalmente nesta hora de oração. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, cada família, que cada casa seja um templo de adoração a Jesus, onde a paz, o amor, a alegria e todas as demais virtudes do Espírito Santo estejam presentes, dando estabilidade à família, segurança, aconchego para todos os membros da família, oportunidade de crescimento espiritual dentro de cada casa, dando sabedoria aos pais, para educar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor, dando sabedoria aos casais para se relacionar com amor e com sabedoria. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, abrindo porta de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado, ensinando o seu povo a com sabedoria administrar os recursos que o Senhor tem confiado a cada um. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas igrejas, cada congregação local, cada líder, pastor. Ó Deus, seja usado pelo Espírito Senhor para conduzir o seu povo no caminho da santidade, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Sustenta, dirige, renova a fé, a alegria, a esperança a cada manhã. Faça prosperar a obra missionária. Proteja os missionários, meu Deus. Que eles possam ver o fruto do seu trabalho e se alegrar com isso. Ó Deus, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados e à nossa reconciliação com o Pai. Ó Deus maravilhoso, e o privilégio de fazer parte do seu povo e o livre acesso à sua presença. Ó Deus, louvado seja o seu santo nome por Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz. Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, para que possamos ser instrumento para levar essa bênção por onde quer que nós formos nesse dia. Abençoando todos aqueles que cruzaram o nosso caminho com o Evangelho de Jesus Cristo. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado, é a nossa petição que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados, muitíssimo obrigado pela sua companhia, que amanhã, se Deus quiser, às 5h30 estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Um grande abraço a todos.